dos mais recentes fenômenos das redes sociais, o Instagram divulgou ter atingido a marca de 100 milhões de usuários ativos. Segundo as notícias que têm tratado do assunto, a informação seria uma forma de bater de frente com a suposta perda de usuários da rede social de compartilhamento de fotos. Verdade ou não, o que não falta é gente que usa a ferramenta para os fins mais diversos. Hoje nós vamos falar da nossa relação atual com a prática da fotografia, que tem entre as marcas a instantaneidade e a popularização. Em nosso estúdio, a gente conversa agora com o professor de comunicação da Universidade Federal da Bahia, professor da Facom, e fotojornalista Rodrigo Rossoni. Bem-vindo ao Frequência Baiana. Opa, obrigado. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o Instagram, professor. A gente conversou com uma colega sua, inclusive, jornalista e colunista da Band News FM, Malu Fontes, que falou o que pensa sobre essa ferramenta que, segundo ela, leva as pessoas a se sentirem famosas. E o engraçado é que tanto isso é verdade que você não vê ninguém lá postando que está com uma espinha gigantesca na cara, que o cabelo está branco, que o cabelo está caindo. É um mundo de felicidade, é um mundo de celebridade, só que a celebridade do anônimo. Tem uma escritora, uma autora argentina, mas que trabalha no Brasil, a professora da Universidade Federal Fluminense, Paula Sibilia, que ela tem um livro que eu gosto muito e que explica muito essas coisas, que é o show do eu. É um pouco o show do eu. As pessoas querem se ver ali bonitas e se mostrar bonitas, né? E a ferramenta é perfeita para isso. E gera umas cenas muito engraçadas, até, desculpa quem não concorda, mas eu acho até patéticas. Hoje, você vai num restaurante e quanto mais bonitinho e metidinho aberto esse restaurante, mais você corre o risco de se deparar com essa cena. É um casal, eles pedem a comida, né? Quando a comida chega, aí cada um com um smartphone, aí como estão os dois sentados diante da mesa e ninguém também levantar, acho que já é demais, levantar para fotografar o prato, as pessoas começam a se esticar para trás, cada um se esticar para trás, assim, cada um fotografando seu próprio prato, para colocar que está ali em tal lugar, que está comendo, que o prato está lindo, antes de tocar no prato. Então, antes de comer, antes de saborear, o importante é registrar aquele prato ali. Tem até quando a pessoa tira foto assim, tem até uma marca registrada que você tem que botar a tag Instant Food, que aí todo mundo que tira foto de comida se identifica ali, clicando naquele ponto. No mundo inteiro tem foto de comida, você clica ali na tag Instant Food, só vai encontrar fotos de pratos do mundo inteiro. Parece que sempre dá para esperar um pouquinho mais a fome, né? Professor, sua avaliação sobre o Instagram? Bom, é uma ferramenta muito potente, né? A gente tem essa possibilidade de que o usuário, nas suas diversas atividades, possa fazer o seu momento, como a professora Malu, minha colega, fala, e ela atingiu um patamar lucrativo muito grande, né? Porque foi vendida recentemente para o grupo do Facebook, não é isso? Então você tem essa dimensão. Mas interessante é que com o Instagram você pode, além de registrar esses momentos, botar os filtros lá que modificam, né, a imagem com cores diferenciadas, você pode seguir e acompanhar também, né, pessoas que estão no programa acompanhando pessoas famosas, estar ali, poder acompanhar esse dia a dia dessas pessoas. Então é importante a gente mencionar que hoje o usuário tem a possibilidade de registrar os seus momentos e fazer desse momento as situações mais engraçadas e adversas possíveis. De toda maneira, eu penso que também que há uma possibilidade de haver uma expressão desse dia a dia, de haver uma dimensão do patético, como a professora coloca, até mesmo a uma liberdade de se expor da maneira que os julgamentos sejam mais amplos possíveis, né? É a sociedade contemporânea que é marcada por todas essas transgressões, né? Só que agora a gente consegue acompanhar isso dentro de um dia a dia e aí os julgamentos são mais diversos, né? Agora a gente enfatiza muito o lado, digamos, ruim disso aí, mas também tem vários lados bons, tem pessoas que fazem usos bem interessantes dessa ferramenta, né? Claro, a ferramenta ela não pode ser julgada como problema, né? Mas sim os usos que se faz delas. E ao mesmo tempo a gente tem que compreender também que isso possibilita novas estéticas fotográficas, né, que são produzidas, possibilita uma dimensão desse instantâneo onde as pessoas estão produzindo, fotógrafos que fazem trabalhos, têm feito trabalhos específicos com ensaios com o Instagram, que possibilita isso. Então, a nossa sociedade é marcada por isso, né? Os usos que essas ferramentas fazem. O problema é que isso está muito exposto.
todo mundo acaba tendo contato com essas coisas. Exatamente. Aí minha pergunta, alguma dica para esse excesso de exposição, que não é só agora o texto, o áudio, mas também a imagem, que é muito mais expressiva, né? Fala muito mais. Isso, e aí a gente tem que alertar para algumas questões, que é o seguinte, a fotografia é uma prática que o ser humano se desenvolveu desde o século XIX, e ela foi se popularizando, e todas as pessoas, todos nós, com essa ferramenta, é interessante você poder registrar. A questão é como que isso se torna público, que é um outro movimento, que é a gente poder expor a nossa vida e como que em cada situação essa exposição, a superexposição, torna a pessoa muito mais vulnerável diante desse mundo, né? Onde a gente se acompanhar tanto o Facebook quanto o Instagram, e aí a gente sabe o que as pessoas estão fazendo, onde elas estão, quem é todos os integrantes da sua família. Então, essa superexposição que é motivo de críticas também, né? Por que se expor tanto assim? Por que você ter essa necessidade de mostrar para o outro que você está no restaurante, que você está no determinado local? Quais são essas necessidades que a sociedade contemporânea tem de expor, de buscar respostas, né? Às vezes por seu anonimato, às vezes para algumas questões que beiram, né, uma análise mais profunda da condição humana que se atingiu, né? Nós e a fotografia, é assim que a gente pode definir aqui a nossa conversa, a conversa de hoje no Frequência Baiana. Em nosso estúdio, estamos conversando com o professor de comunicação e fotojornalista Rodrigo Rossoni. Rodrigo, como você acha que vai ser aí o futuro, a nossa relação com esses suportes físicos? Por exemplo, será que a gente vai ter aí na nossa casa, tirando tanta foto sobre tanta coisa, vai ter em casa um álbum de família? Bem, ou como é que vai ser esse instrumento? Prever o futuro é complexo, né? Difícil e as pessoas que tentaram no passado fazer isso tiveram alguns problemas. Eu não acredito que as coisas realmente vão desaparecer, vai se diminuir, tem se diminuir a intensidade da produção de álbuns, mas existe um movimento de pessoas que têm essas câmeras digitais, mandam fazer as impressões em papel, guardam, vai diminuir bastante, mas acabar de vez eu não acredito, porque isso faz parte da própria experiência humana. A gente tem a relação com o nosso passado, de alguma forma, com as constituições, e a gente está acontecendo um movimento aí inverso em algumas questões. Por exemplo, nós fizemos uma matéria nós temos um jornal pela internet, né, que é da disciplina de jornalismo digital, chamado Impressão Digital 126.com, e ele tem uma série de matérias sobre os locais que em Salvador ainda vendem filmes, fazem revelações. Então, há um movimento de pessoas que fazem esse trabalho, claro que diminuiu muito. A procura por filme, as pessoas agora têm, né, o próprio a lomografia, que são fotografias de filme, papel. Então você tem um movimento que caminha um pouco na contracorrente dessa massificação comercial que é o digital. Eu não acredito que vai sumir, acabar. A gente vai ter diminuições e movimentos que vão se constituindo nessas lojas. Tomara que não acabe, né? O álbum de família faz parte da nossa história, da nossa experiência. Mas é possível que a gente tenha uma relação diferente com os suportes? Eu me lembro que você estava comentando que até nos bastidores a possibilidade da gente meio que deixar alguns vazios nessa memória, né? Claro que o mundo tem passado por transformações ao longo da sua história. Essas transformações dos últimos 20 anos, com, né, a internet, as câmeras digitais, tem acelerado muito o ritmo e automaticamente isso vai produzindo novas subjetividades, isso vai alterando as relações que a gente tem com as questões, com as coisas. Por exemplo, é muito comum a gente sair para fotografar hoje e, ao invés de fazer, como no ano passado, um filme, 36 poses, a gente tende a fotografar 400, né? Clicar 500 vezes. E aí, essas fotos são descarregadas em HDs, que depois não tem mais espaços. E as pessoas precisam mais espaço porque elas vão fotografar mais. Então, isso tem provocado um hábito, alguns comportamentos. Por exemplo, as pessoas não tendem a mandar essas fotos para um laboratório para fazer impressão em papel. E quando o HD vai encher, porque essa pessoa que tem um Instagram ou com a câmera digital, que fotografa até o prato, a sua rua ou no espelho, ela vai produzir imagens todos os dias, amanhã, depois. E aí, quando o SHD vai começar a encher,
ela tende muitas vezes a apagar algumas imagens mais antigas. E ao apagar as imagens mais antigas, você pode estar criando ali um vazio, né, de alguns momentos históricos importantes da vida dessa pessoa. Mas isso a gente vai avaliar daqui a 10, 15 anos. Enquanto a gente vive isso, é difícil você ter uma previsão realmente de como vai acontecer. Então, esses vazios podem representar coisas um pouco no futuro. Tem ouvinte aqui participando, o Adson, disse que as pessoas deveriam utilizar o Instagram, que é essa rede social de fotos, para denunciar o descaso com a nossa cidade, um uso aí que ele está sugerindo do Instagram. Aí eu lembrei que tem também no Instagram, assim como eu falei que tem o Stanfood, que é aquela tag onde as pessoas compartilham fotos de comida. Tem também outra muito interessante dos soteropolitanos, que é a Salvador Viva, Ame e Cuide, e também Tenho Orgulho de Salvador. Quer dizer, é um movimento mesmo coletivo que todo mundo acaba compartilhando de uma determinada ideia através das fotos, usando fotos. E isso é muito rico, como nós estávamos falando no bloco anterior. São os usos sociais dessas ferramentas, né? Aí nós vamos poder pontuar como que o jornalismo hoje acaba, a partir das relações que os jornais têm como cidadão repórter, etc., contribuem para as ações. Nós estamos aqui, você deu uma notícia agora há pouco do Twitter, do engarrafamento lá da 324, se tem ali um ouvinte que passa, fotografa e envia essa imagem, isso possibilita muito movimentos de organização. A nossa cidade está precisando desse movimento, né, de uma ação coletiva, então a gente pontualmente pode trazer. O problema é que o uso, na grande maioria, que é pessoal, vai se pautando para as questões mais banais possíveis. Mas é de fácil entendimento. Na nossa sociedade, infelizmente, tem vivido por uns movimentos de análise muito mais amplos, né? Que esse movimento, essa urbanidade, né? Essa urbanização tem provocado, né? Algumas carências, enfim. E dentro desse contexto também é uma marca histórica, né? Você pode ir através dessas fotos e fazendo esse registro e acompanhando determinados movimentos e ter esse registro em imagem, que é muito interessante também, né? Claro. O professor estava falando aqui fora do algo que eu sempre reparo. Vai eu rio mudando pra as caramba. coisas, evoluem, aquele espaço já não é mais o mesmo. Pois é, e eu rio pra caramba, porque eu observo isso também, que no show, por exemplo, ninguém assiste o show, as pessoas estão ali para ser cinegrafistas, né? Estão ali filmando, tirando foto para colocar na rede social, e ninguém para assistir ao show. Aí é legal isso. Qual a experiência com os momentos que as pessoas estão vivenciando? Esse é um movimento de análise interessante. Muitas vezes isso acaba se refletindo nessas vários registros e as pessoas depois querem voltar a esses movimentos pelas imagens, né? Exato. E a experiência de curtir aquele momento, aquele local, aqueles encontros que nós temos, nos lugares, né? Ou ver um pôr do sol, é bonito, é uma experiência que você vai se constituindo. Mas acho que é importante você validar que você esteve lá, esfregar na cara do amigo que não foi. E a testação, né, de estar ali, né? A gente continua aqui esse papo com o Rodrigo Rossoni, ele que é professor de comunicação da Universidade Federal da Bahia, também fotojornalista, falando um pouquinho hoje sobre a nossa relação com a fotografia hoje em dia. Hoje estamos falando da nossa relação com a prática da fotografia. Em nosso estúdio a gente conversa com o professor de comunicação e fotojornalista Rodrigo Rossoni. Rodrigo, se o hobby virar uma paixão, é possível viver disso? O que é preciso para ser um profissional da fotografia? Bom, para ser um profissional da fotografia é importante você buscar os cursos, né, importantes para você fazer ter acesso a técnica, a linguagem fotográfica. Não basta você ter uma câmera e sair fotografando sem técnica, sem o conhecimento da linguagem, se apropriar da linguagem fotográfica. É uma expressão, né, nesse mundo e tudo. E aí, né, a gente tem várias opções de esses cursos. Na própria Facom tem os cursos de extensão lá que tem cursos mais avançados, mais básicos de equipamento. E daí você fazer a opção. Hoje o mercado te oferece várias possibilidades, desde os eventos culturais, os sociais chamados de casamentos, essas coisas oferecem muitas, até os cursos específicos que envolvem a prática de estúdio, a produção de fotografias em jornais. Então você tem um campo. É claro que tem diminuído muito isso, porque muitas empresas que necessitam de trabalhos fotográficos, eles sempre têm alguém que tem uma câmera digital e acha que é possível fotografar. Depois de você ter algum problema, você vai no Photoshop, trata, faz alguma coisa. Isso tem sido um abalo muito grande para a profissão. Mas é possível você construir nesse campo esse trabalho fotográfico, mas sempre pensando em trabalhos, não em empregos, né? Emprego, você conseguir um emprego num lugar para trabalhar com fotografia, tem diminuído muito mais atualmente. Mas um curso também serve para quem quer fazer uma foto de cotidiano, mas com mais qualidade também. Claro, você se expressar melhor dentro dessa câmera fotográfica e até mesmo você montar os seus ensaios que você quer produzir, não só pensando em viver da fotografia, mas é possível dentro dessas várias instâncias, sim.
E é claro que você tem que ter uma preocupação de que equipamento comprar, onde você faz esses cursos, discutir dos fóruns legais, as pessoas que têm a fotografia como campo e querem produzir coisas mais interessantes. Né? A gente conversou aqui hoje com o professor de comunicação da Universidade Federal da Bahia, também fotojornalista Rodrigo Rossoni, sobre nossa relação atual com a prática da fotografia. Professor, muito obrigado aqui pela gentileza do papo aqui na Band News FM. Claro, eu agradeço pelo convite e é uma discussão muito interessante porque a fotografia faz parte da nossa vida. O ser humano tem uma relação com a fotografia histórica desde 1839, quando a fotografia surge. Foi um impacto social muito grande, se populariza depois com a Kodak. E hoje é muito comum que nós não temos só câmeras fotográficas, nós temos celulares que fotografam, nós temos várias outras coisas. E é comum que essas práticas se avolumem, porque faz parte da nossa própria história, né? Nossa própria condição de humanos, é a relação com as imagens, né? Obrigado, professor.